Bom dia. Nesse vídeo eu vou comentar sobre algumas inconsistências da nossa extrema imprensa e da nossa extrema esquerda. A extrema esquerda também inclui esquerda caviar, esquerdista de iPhone, PT, PSOL, PCO, toda essa turma aí de esquerda, e também a nossa imprensa, também tudo esquerdistas, né? Isso em relação à guerra lá em Israel, em relação aos atentados criminosos, assassinos do Hamas, né? Então, o primeiro ponto é a vergonha, né? Tanto do governo brasileiro, que aliás o Hamas apoiou o governo brasileiro, embora aquele site comunista 247 disse que seria fake news, que o Hamas parabenizou o Lula, na realidade é verdade. Esse povo que diz que é contra fake news são os maiores propagadores de fake news. Impressionante. Então, uma vergonha o governo brasileiro e outros governos de esquerda aqui da América Latina, e também esses partidos tudo comunista aí, PSOL, PCO, gente do PT e todo mundo comentaristas esquerdistas, não se referirem ao Hamas como um grupo terrorista e também não condenarem esses ataques. Estão falando de militantes, estão falando de radicais, nada, foram assassinos que cometeram esses crimes, foram terroristas assassinos que têm desprezo pela vida humana. E esses comentaristas aí, não, tudo bem, tá tudo certo e tal, quer dizer, é uma vergonha, né, uma vergonha. E morreu até um brasileiro, quer dizer, eles não estão nem aí com a vida nem dos israelenses, nem vida de brasileiros, né, quer dizer, uma coisa completamente estúpida. Essa nossa imprensa, esses partidos de esquerda do Brasil são uma vergonha completa. São um bando de irresponsáveis que não dão o nome aos bois corretamente. Foi um atentado terrorista promovido por assassinos, essa que é a palavra certa. Aí há também outra inconsistência que eu gostaria de falar, uma contradição, né, esses esquerdistas apoiaram o Hamas, como se o Hamas fosse socialista. Isso aí não tem o menor sentido. Tem um artigo aqui escrito por Guy Burton, depois eu vou colocar o link na descrição, só que esse artigo está em inglês. Então, se você não sabe inglês ainda, tem que aprender inglês, né, para ter acesso à bibliografia, ter acesso a sites internacionais e tal. Então, faça o curso BWay do Jonas Bressan, para ficar um pouco livre da imprensa aqui do Brasil, respirar novos ares, ver novas informações. Então, se você não sabe inglês, vai ter dificuldade em acessar o Jerusalém Post, Al Jazeera. Al Jazeera tem um material muito interessante sobre o Hamas, só que está em inglês, o Jerusalém Post também está em inglês. E então, para fugir um pouco, né, da nossa mídia aí, esquerdista, não que as outras também não sejam, mas pelo menos respirar novos ares, né? Então faço o curso BWay do Jonas Bressan para ter acesso a jornais internacionais e melhorar uma visão de mundo. Então tá ali, sempre eu deixo o link ali do curso BWay do Jonas Bressan, meu filho está fazendo, está gostando muito, então não perca mais tempo, faça o curso de inglês. E aí esse Guy Burton comenta como é que é a visão econômica do Hamas. Ele diz que é uma visão que se aproxima mais do neoliberalismo. Então, esses esquerdistas estão apoiando um governo neoliberal na faixa de Gaza. Olha a contradição, eles são contra Israel, apoiam o Hamas, só que o Hamas, na economia, faz um governo neoliberal, um governo que permite a livre iniciativa, que quer que tenha desenvolvimento, comércio, pequenas indústrias, tudo na mão de particulares. E ainda, o Hamas ele é conservador nos costumes, ele não tolera traição, não tolera homossexualismo. Assim, por exemplo, Mahmoud Estive foi assassinado, foi condenado à morte, melhor dizendo, pelo Hamas em 2016 por práticas homossexuais. Quer dizer, lá o Hamas impôs a Sharia, né, a lei islâmica, que condena a morte, roubos, práticas homossexuais, assassinatos, a mesma traição também é condenado lá pelo Hamas. Ou seja, os esquerdistas, né, não só no Brasil, mas em outros lugares, estão apoiando um governo que é conservador nos costumes e neoliberal na economia, uma coisa que eles odeiam, né? Então os comunistas dizem odiar o neoliberalismo na economia e
o conservadorismo no costumes. Ora, o Hamas é exatamente assim. Então fica uma coisa completamente de doido esses esquerdistas apoiarem um regime que não é comunista, não é socialista. Aliás, o Marx odiava a religião é um ópio do povo, né? O Lenin dizia que a guerra contra a religião era o beabá do comunismo. E o Hamas é totalmente religioso, né? Da religião islâmica, claro. Então você vê a contradição dessa turma, está apoiando um regime que é neoliberal na economia e conservador nos costumes. E por outro lado, ser contra Israel é ser contra um Estado que tem várias notas socialistas. Israel foi fundado por um socialista, Davi Ben-Gurion era socialista até fanático, né? A fundação do Estado de Israel foi aprovada pela União Soviética. A União Soviética foi o primeiro país a reconhecer oficialmente. Tem uma disputa, um diz que foi a União Soviética, outros dizem que foi os Estados Unidos, mas pouco importa. A União Soviética ou foi o primeiro ou o segundo a reconhecer o Estado de Israel. O Stalin gostou da fundação do Estado de Israel. O Partido Trabalhista lá de Israel, herdeiro do Mapai, do Davi Ben-Gurion, pertencia à Internacional Socialista, né? Depois, em Israel, tem os kibbutz, que foi o experimento comunista mais radical da história, que se implementou lá, o comunismo, com igualitarismo absoluto no kibbutz. Nunca teve uma experiência tão radical comunista como nos kibbutz. E esses comunistas ficam contra Israel, que tem uma natureza socialista na fundação. Teve o experimento do kibbutz e mais, hein? Em 1960, sob o governo socialista de Israel, foi aprovada a Lei das Terras de Israel. Por essa lei, 90% das terras de Israel pertencem ao Estado. Então o Estado, na realidade, faz uma espécie de locação. É lógico que há outros nomes jurídicos mais complicados, outras relações que não seriam estritamente locação, mas é aparentado a uma locação, por prazos elásticos de 50 ou mesmo 100 anos. Então, mas pela lei, 90% das terras de Israel pertencem ao Estado de Israel, né? Então, como é que vai falar que o Estado de Israel é totalmente capitalista, totalmente pró-mercado, se 90% das terras pertencem ao Estado? Se o cidadão não é dono da terra. Então vai chegar uma hora que o neto ou bisneto dele vai ter que renegociar com o Estado ou a devolução das terras ou um novo contrato, porque 90% pertence ao Estado de Israel. Isso é pouco comentado, né? E outra, lá em Israel é livre a manifestação LGBT XYZK4. Então a parada gay lá de Israel é a maior lá da Ásia ou do Oriente, coisa que não existe em outros países árabes. Então vê a contradição. Os socialistas, comunistas, a extrema imprensa devia estar do lado de Israel, não do lado de Hamas. Israel é mais socialista que Hamas. Israel é mais liberal nos costumes que o Hamas. E eles não. Os comunistas defendem Hamas, que tem uma visão mais diferente dos comunistas, ou pelo menos que os comunistas dizem defender. E Israel é mais próximo da visão deles, de costumes, e pelo menos na legislação das terras, mais próximo das visões socialistas do que o Hamas. E, no entanto, eles são do lado do Hamas. Olha a contradição, né? Porque o que importa para esses comunistas socialistas não é coerência. O que importa para eles é o discurso, o que importa para eles é o mito. Aliás, quem comentou muito bem sobre isso foi o George Sorel, que, aliás, foi um teórico que foi muito aproveitado pelos esquerdistas e também pelo Mussolini, né? Outro socialista também. Então, o que vale não é verdade, o que vale é o mito, o que vale é a ideia do espantalho. Se constrói uma visão romântica de alguma coisa e se defende ela. O que importa é a narrativa, é uma visão idealizada de uma coisa e não a realidade. Se a gente for ver, o socialismo, o comunismo está mais afiado hoje com Israel do que com o Hamas. Esse raciocínio também serve para direitistas espalhados no mundo inteiro, para conservadores que insistem em afirmar que Israel seria uma resistência contra a agenda woke, ou contra os liberais, ou contra o comunista. E mentira! Israel está de acordo com a agenda woke. Israel, no fundo, tem uma natureza socialista. Israel está longe de ser um paraíso
liberal como dizem esses direitistas, né? Israel, historicamente, conforme eu falei, é socialista, moderou muito nos últimos tempos, mas ainda 90% das terras pertence ao Estado. Talvez só Cuba ou Coreia do Norte tenha uma lei similar ou pior que Israel, né? Nesse conceito, talvez seja terceiro lugar mais socialista no mundo. Também é contradição também da direita, que também imagina também um mundo, que também tem visões românticas, que também tem visões idealizadas e tudo, e defende essas visões. Não existe essa tradição judaico-cristã. Os judeus não reconhecem Nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador. Só por isso dá para ver que católicos e judeus estão em estradas diferentes, né? Não dá para conciliar. Nossa razão de vida aqui nessa terra é Cristo. Para os judeus não é. Então não existe essa aliança judaico-cristã em prol do conservadorismo, em prol dos grandes princípios e tal, em prol da vida, etc. Não existe essa aliança. Isso é uma ficção, né? Então os dois lados, direita e esquerda, sonham, deliram. E aí em Israel eles têm os sinais trocados, né? Bom, mas que fique claro que esse Hamas é um grupo terrorista, formado de um bando de assassinos. Aliás, lá além daqueles 260 mortos que foram massacrados numa rave, também 100 mortos em Israel foram liquidados, exterminados dentro de um kibbutz, né? Lá no sul de Israel, né? Muito triste. Então vamos aí acompanhando os acontecimentos tristes lá em Israel, né? Vai ainda correr muito sangue, infelizmente, e aqui fica registrado o nosso repúdio a essas visões da extrema imprensa e da extrema esquerda aqui nesse Brasil, que as coisas estão caminhando muito mal, né? Infelizmente. Uma outra contradição que eu gostaria de falar, eu tinha esquecido, né? É que essa mesma imprensa que diz que o Hamas não é terrorista, apesar de ter matado 1.000 israelenses e assassinado brutalmente famílias e jovens que estavam numa festa, 100 pessoas num kibbutz, diz que aquelas pessoas os brasileiros que invadiram lá, no caso de 8 de janeiro, que fizeram a invasão no dia 8 de janeiro, seriam terroristas. Então, e nós vemos aí essa contradição. Os invasores do dia 8 de janeiro, claro, cometeram erro, vandalismo, essas coisas todas têm que ser condenadas. Mas eles não mataram ninguém e foram qualificados pela imprensa de terrorista. Agora o Hamas, que fez um extermínio, não é qualificado de terrorista. Olha a coisa delirante, né? O dia 8 de janeiro no Brasil, os invasores que vandalizaram lá os bens públicos, mas não mataram ninguém, são terroristas. E outro, o Hamas, que exterminou quase 1.000 pessoas em Israel, não é terrorista. Olha a contradição. Aí poderiam falar, não, mas um queria golpe de Estado. Bom, o Hamas também quer o fim do Estado de Israel. Então aí nós vemos as duas pesos e duas medidas e o delírio da nossa imprensa. Nossa imprensa está cada vez mais delirante, cada vez mais apartada da realidade, né? Se chama os brasileiros lá do dia 8 de janeiro de terrorista e não chama o Hamas de terrorista. Realmente é impressionante. Bom, vamos ficando por aqui. Você que gosta do nosso conteúdo, por favor, se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais.